Eu acho que eu vou ter. Pessoal, eu fui incumbida semana passada de trazer uma mensagem falando sobre a centralidade de Cristo. Glória a Deus, nós somos um centro apostólico, uma igreja cristocêntrica. O que é isso? Nós nos movemos a partir da realidade de quem Cristo é. E aí, durante toda a semana, o Senhor foi me ministrando algumas coisas. Até hoje à tarde, né? No momento que eu parei mesmo para organizar as ideias, ter um tempo com o Senhor, e eu creio que o que Ele nos entregou é remédio. É remédio contra vaidade, orgulho, é remédio contra ansiedade, preocupação, é remédio contra o medo. Se a gente tiver isso em nossas mentes, e eu sei que é um serviço que a gente tem que fazer, é um trabalho para a vida. Eu creio que o Senhor pode fazer muito hoje, virar várias chaves hoje, mas eu creio que a gente tem que agarrar, se apropriar, mastigar e ruminar durante a vida toda, em todos os momentos, levá-la, fazer com que essa verdade seja viva em nossas vidas. Certo? Ela possa possuir as nossas mentes, possuir os nossos corações e emoções e, principalmente, também os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas intenções, enfim, tudo que nós somos, tudo que nós temos, possam ser norteados por meio dessa palavra. E eu já disse que o tema era a centralidade em Cristo, mas o título da pregação é Jesus, fundamento inabalável. A gente aqui tem uma canção que eu acho linda, que em algum momento ela fala assim, alfa e ômega, princípio e fim. E ela está baseada num versículo que tem lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, fala assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Em outra passagem, lá em João 14,6, muito conhecida de nós, ele diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em Hebreus 12:2, segunda parte, a parte B, diz assim, tendo os olhos fitos em Cristo, Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí eu me pergunto, a gente sempre proclama aqui, a gente tem momentos de declaração da palavra, a gente tem um manual em que a gente procura usar nas nossas vidas, em momentos de guerra, em momentos de louvor e de adoração, mas a minha grande questão é, será que a gente entende o que significa ser alfa e ômega? Será que a gente entende o que significa ser o caminho, a verdade e a vida? A gente tem meditado sobre o que significa isso e em que saber disso repercute na forma como nós temos vivido. O que consiste em ser autor e consumador da fé? Por que Jesus é o autor e consumador da minha fé? Por quê? Porque a minha confiança tem que estar nele. Porque ele tem que ser o fundamento e fora dele a gente não vive cristianismo de forma alguma. Né? A nossa fé é vã e inútil. O que significa isso? E esse é o tema da pregação de hoje. A gente quer trazer significado. O que é ser alfa e ômega? O que é ser autor e consumador da fé? O que é ser caminho, verdade e vida? E eu vou começar pelo começo. Jesus é o alfa. Jesus é o alfa. E isso quer dizer o quê? Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o causador primeiro de todas as coisas. Ele é o que dá origem a todas as coisas. E isso tem que estar em nós, porque isso transmite a ideia de que o seu poder é universal e ele tem autoridade sobre absolutamente todas as coisas. De onde é que eu tirei isso? Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por seu meio foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. O que a palavra está dizendo é que Jesus é a condição para a existência de absolutamente todas as coisas. As coisas que os olhos humanos contemplam, elas vieram à luz, elas vieram à realidade, elas tomaram forma por causa de Jesus. E as coisas que a mente humana ainda não conhece, porque esse mundo é muito vasto, essas também foram feitas por meio dele e não são desconhecidas porque é a autoria dele. E as coisas invisíveis, sobrenaturais, espirituais, também foram causadas, originadas em Jesus. É por isso que ele governa com sabedoria sobre toda a sua criação
E especialmente, aqui trazendo para próximo de nós, né, porque a criação é muito grande, ele tem o governo e a soberania sobre toda a história humana. Afinal, nascemos dele, nós proviemos dele. O Todo-Poderoso é a primeira causa não causada. Ele é a condição por meio da qual tudo veio a existir. Se a gente exclui Jesus da equação, não sobra nada. Vocês conseguem entender a magnitude disso? Nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, porque sem Ele, nada existiria. Às vezes eu acho que a gente tem medo, umas ansiedades assim, a gente fica, meu Deus, o que é que vai ser do meu futuro? Ai, meu Deus, essa guerra é muito grande, esse inimigo é maior que eu, esse Golias. Eu acho que Davi tinha plena consciência ao Deus que ele servia. Ele dizia, homem, Golias é nada. Né? Golias é nada. Diante do Deus a quem eu sirvo, o Criador de todas as coisas, quem é? Ele é uma formiga diante do meu Deus. E é por isso que ele foi corajoso. A gente treme na brasa diante de algumas situações, mas aí, nesses momentos, a gente tem que dizer, meu Deus, espera aí, calma, volta aqui. Quem é o Deus que eu sirvo? Quem é este? Né? É o Rei da Glória. Amém? Em Colossenses, nesse texto que a gente acabou de ler, ele faz um paralelo entre Cristo e um filho mais velho. E no Antigo Testamento, a figura do filho mais velho aparecia com um privilégio e um benefício. Ele tinha prioridade, ele era mais relevante, ele tinha preeminência e ele tinha a soberania. Cristo não foi criado porque ele participa da natureza de Deus Pai. Ele tem essa identidade de Deus Filho, mas ele sempre existiu junto com Deus Pai. Ele participa dessa questão da eternidade. Mas quando a gente diz que Jesus é o alfa, ele é o primeiro. Ele foi o fundador. Foi por meio dele que todas as coisas vieram à existência, como eu já vinha falando. Mas ele também é a verdade. Quando a gente pensa que Jesus é esse Deus criador, por meio do qual tudo veio a existir, a gente também não pode achar que ele está desassociado da verdade. Na verdade, em realidade, quando a gente pensa em Jesus, a gente tem que prontamente pensar, ele é a verdade. Porque, como eu disse, ele é a razão para a existência de tudo que existe, para a realidade constituída, para o chão que a gente pisa, é Cristo. É a sua palavra que fundamentou tudo isso, é a sua palavra que trouxe à existência todas essas coisas. Então, ele é o conhecedor de todas as coisas e é, portanto, nele que está a verdade. Tudo que está fora de Cristo, tudo que é contrário à sua palavra, procede de ser maligno. É mentira. E é isso que tem que nortear os nossos passos. Hebreus 1:3 fala assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Então, Cristo é aquele que sustenta toda a realidade. A sua palavra nos mantém vivos. A sua palavra provê a nossa subsistência, a nossa permanência aqui. E é Ele quem sabe como as coisas funcionam. Afinal, foi Ele que fez todas as coisas. Eu anotei aqui, enquanto Criador de todas as coisas, Cristo é o fundamento de toda a realidade. Ele é a verdade porque tudo que a razão humana pode contemplar e as coisas que ela desconhece estão profundamente edificadas na sua palavra, no seu plano e na sua ação. Então, a gente vive num mundo em que é tomado por um relativismo. De repente, você não sabe nem definir o que é uma mulher. De repente, não, viva conforme o seu coração e a sua verdade. Não, negócio de pecado, não tem pecado não. Cada um vive da forma que quer, você é livre para viver conforme as suas próprias ideias. Todas essas afirmações, declarações que a gente consegue ver permeadas em nossa cultura, por meio de músicas, filmes ou qualquer coisa, políticos, enfim, elas são totalmente contrárias à nossa fé, porque Cristo é a verdade e o que provém dele é o que dá fundamento a toda a existência. Você observa que todos os valores que o Senhor estabeleceu para nós, se a gente exclui esses pilares, esses fundamentos da nossa vida, como consequência a gente tem destruição. Porque exatamente a verdade é o que fundamenta esse edifício, essa casa que ele construiu. Se a gente subtrai, ela desmorona. Então, a gente vive num processo de vamos desconstruir, vamos reformar a sociedade, vamos trazer uma outra realidade, mas se a gente tira o elemento do Senhor, as instruções do Senhor, a gente torna uma presa vulnerável e destruída completamente.
quando a gente diz que Jesus é o alfa, João, quando estava escrevendo Apocalipse, ele fala sobre, ele usa uma expressão alfa, é uma letra grega, e os gregos, eles entendiam que a divindade suprema, eles tinham muitos deuses, mas no meio da hierarquia dos deuses, eles tinham uma divindade suprema, e eles chamavam essa divindade suprema de alfa. Era o que tinha, era o primeiro, certo? Mas essa ideia dos gregos, ela é bem mais recente, se a gente leva em comparação a compreensão dos judeus já no Antigo Testamento. Isaías 41:4 já dizia que o Senhor, ele era o primeiro, e ele era o primeiro a estabelecer uma descendência, e ele acompanharia toda essa geração até ser o último. Por isso que a ideia que João traz em Apocalipse não termina só em alfa. Ele é o alfa, ele é o primeiro, mas ele é o primeiro e ele é o último, de forma que todas as coisas convergem para ele. E aí, quando a gente vai... João escreveu o Apocalipse no grego, mas quando a gente vai para o hebraico, quando estava escrito lá em Isaías, ele usa essa expressão de primeiro com a letra não grega, que é o alfa, mas com a letra do hebraico, o Aleph. E aí, normalmente, quando a expressão Aleph aparece, também aparece a expressão Men e a letra Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, Men é a letra do meio e Tav é a última letra. E essas palavrinhas juntas, Aleph, essas letras juntas, Aleph, Men, Tav, elas formam a palavra hebraica que designa verdade. A verdade, ela é imutável, ela permanece a mesma no início, ela é a mesma no meio e ela é a mesma no final. Ela não se altera, assim como nosso Deus é o que era, o que é e o que há de vir. Amém? E é por isso que nós devemos buscar a sabedoria do Senhor. E é por isso que nós devemos confiar nos seus conselhos. E é por isso que nós devemos nos humilhar diante dele. Porque, afinal de contas, nós servimos a um Deus que sabe muito mais do que nós podemos imaginar e alcançar. A sua mente é superior. Romanos 11:33-35 nos fala o seguinte. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, quando escreve essa carta, ele está elevando o Senhor e dizendo assim: quem é que foi que te instruiu? Quem é que poderia aconselhar o Senhor? Quem é que poderia dizer: Deus, faz assim, 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 assado, que vai dar bom? Quem pode conhecer os seus desígnios e esquadrinhar a sua mente? Quem é que pode definir o plano de ação de Deus? Quem pode dizer: não, Deus, do meu jeito é melhor? Né? A gente não dá conta. Nós não damos conta. E dá muito ruim quando a gente quer dar conta. E dá muito ruim quando a gente quer controlar as situações. E dá muito ruim quando a gente quer dizer a Deus o que quer fazer. E dá muito ruim quando a gente não confia que o plano dele é melhor do que o nosso. E é tão interessante isso quando você para meditar e dizer: meu Deus, eu sirvo a um Deus que é real, que fundou todas as coisas e que está disposto a compartilhar comigo da sua sabedoria, porque ele é conselheiro, ele é um maravilhoso conselheiro. Então, não tem situação complicada demais, difícil demais, que você não possa obter conselho da parte do Senhor. Não tem coisa que o Senhor não conheça. Não tem coisa que esteja encoberta ou escondida demais que ele não possa trazer revelação. E ele é o Pai das luzes, ele não gosta de deixar os seus filhos no escuro, amém? Então, a gente não deve confiar na nossa própria percepção, no nosso próprio discernimento e andar pela nossa própria vontade ou pelo nosso próprio entendimento, porque nós sabemos que nós somos fruto dele, nós sabemos que estamos inseridos num plano muito maior que a gente não sabe, com detalhes, mas que ele, por sua graça também, a partir do momento que a gente confia nele, ele vai nos entregando coisas e a gente vai montando o quebra-cabeça. Então, não tem por que temer, não tem por que se desesperar, não tem por que se desorientar. Né? É respirar e dizer assim: calma, eu quero trazer à memória quem o meu Deus é.
E eu quero me juntar a Paulo. Tem até uma canção, né? A partir desse trecho da Bíblia. Porque isso aqui é uma canção que Paulo faz. É um momento de adoração, né? Eu quero falar a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Os teus caminhos são insondáveis, são inescrutáveis. Quem conheceu a tua mente, Senhor? Quem pode te dar conselho? Eu não estou na posição de conselheiro do Senhor, não. Eu quero receber conselho dele, eu quero agir, porque eu sei que o Senhor é bom. Além de saber de todas as coisas, o Senhor é bom. E Ele quer me instruir. Então, Senhor, eu estou aqui, me fala. Sabe, eu me humilho, eu baixo a minha bola, eu sei que eu nada sei, mas eu quero ouvir a tua instrução. A outra coisa é, e tudo relacionado a ele ser o primeiro, ele ser o alfa, o iniciador de todas as coisas. O Deus Criador, ele também é autor da fé. Na versão NTLH, Efésios 1, 4, 5, diz o seguinte: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Olha que coisa linda. Situando aqui, a gente já disse que Jesus foi aquele que criou todas as coisas, porque ele é Deus. Então, ele estava ali, enquanto trindade, envolvido na criação de todas as coisas, e a sua palavra é que sustenta toda a realidade. Mas antes mesmo dele lançar a sua primeira palavra criativa, o haja luz, ele já sabia que ele criaria céus e terra e tudo o que existe nela. Já sabia que criaria o homem e o chamaria a ser sua imagem e semelhança. Ele já sabia, em toda a sua sabedoria e onisciência, que esse homem chamado a sua imagem e semelhança decidiria andar pelo seu próprio caminho, cairia no papo da serpente, quebraria uma aliança com ele, e ele já sabia a solução para esse problema que ia ser causado. Jesus Cristo entregar o seu filho. E isso foi, a palavra diz aqui, ó, que foi antes da fundação do mundo. Antes que o plano criacional de Deus entrasse em vigor, em execução, o Senhor já tinha solução para o nosso problema de queda. E pecado é um negócio que a gente pode pensar assim, um pecadinho, né? Uma mentirinha aqui, um negócio, mas tem coisas absurdas acontecendo, gente, tem guerra acontecendo por aí, tem criança abusada acontecendo nesse momento agora, tem mulher sendo espancada, tem gente sendo assassinada, tem gente perdendo casa, tudo, por ladrões, enfim, tem gente sendo sequestrada, tem barbaridades acontecendo. A maldade está implantada no mundo, e isso acontece porque nós demos legalidade e abertura para isso. E Deus, ele conhecia toda a miséria humana que seria provocada por meio do pecado, e mesmo assim, ele nos amou. Eu fico imaginando, meu Deus, se fosse eu, alguém chegasse para mim e dissesse assim, Raíssa, eu estou antecipando aqui o que vai acontecer com teu filho. Tu vai ter um filho, e em nome de Jesus está repreendido, mas é só figurativamente. Você vai ter um filho, e esse menino vai fazer barbaridade na terra. Ele vai ser ruim com força. Onde ele vier, vai acontecer destruição. Tudo que você planejou bem direitinho, deu toda a direção para ele, ele vai contrariar tudo e ele vai desonrar o teu nome. Tu ia querer ter esse filho? Eu sou sincera. Eu não ia querer, não. Se eu soubesse disso com antecedência, né, depois que você tem um menino, não tem mais como voltar para a barriga, né? Mas se eu soubesse como Deus sabe com antecedência, é grande a chance de dizer, deixa-me sem. Né? Não quero suportar esse sofrimento. Mas Deus, ele sabia de toda sorte de maldade que ia acontecer por causa da má escolha do homem, e mesmo assim ele disse, eu quero porque eu amo. E antes de acontecer a queda, antes de acontecer a destruição, eu já tenho uma solução para isso, eu vou entregar o meu bem mais precioso, Jesus Cristo. E Jesus, ele voluntariamente disse, Pai, pode me enviar, porque eu vou pagar o preço. Amém? E é por isso que ele é autor da nossa fé. Porque antes da criação do mundo, ele já tinha um plano. Ele já fez, não, eu vou fazer algo aqui. Eu vou fazer uma obra de salvação. Eu vou me sacrificar no lugar deles. Por meio da fé deles, eles crendo em mim, eles vão obter a salvação. Eu estou dando a autoria. Mas ele não só faz a autoria, Deus não só dá a ideia. Porque a gente trabalha aqui no ministério e, às vezes, conversando, é muito bom ter as ideias. A gente tem ideias de fazer coisas mirabolantes. Aí, quando a gente vai botar na prática, sabe assim,
aquele emoji derretidinho assim da frustração, porque falta o recurso, falta isso, falta aquilo, é inviável, a gravidade não permite que você bote o negócio flutuando, minha filha. E aí você se frustra, né? Porque não dá para executar. Mas o Senhor que bolou o plano, que tem a solução, que tem a ideia, o autor da fé é também aquele que consuma essa fé. Não é só uma ideia que fica num plano abstrato. Ele tem plenas condições de colocar de concretizar essa sua fé. E ele faz. Glória a Deus. Amém, né? Mas ele não é só o alfa. Então, o alfa a gente viu aqui que ele é a condição de todas as coisas, o Deus Criador. A gente viu aqui que ele é a verdade, porque ele criou todas as coisas e a realidade está implantada em Cristo. E sem ele as coisas desmoronam. Ele é o autor da fé, então a gente sabe que a salvação é um plano de Deus desde antes da constituição da criação. Então Deus foi pioneiro nisso, ele já sabia e ele já se antecipou e ele já deu a solução. Mas ele também é aquele que é. Ele não é só aquele que era, que estava lá no passado constituindo todas as coisas. Ele é aquele que permanece. Ele é o caminho pelo qual nós podemos percorrer e trilhar e alcançar o alvo para o qual ele nos chamou e nos predestinou, como fala isso. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos seus filhos e ele abriu o caminho para nós. Ele é aquele que abre o caminho e ele é aquele que apresenta o modelo. Eu acho isso maravilhoso acerca de Jesus. Porque ele não só diz assim, faça o que eu digo. Né? Ele veio à Terra e se encarnou para dizer assim, eu disse para vocês fazerem uma coisa, vocês agora vão aprender na prática, porque vocês vão fazer agora como eu faço. Amém? E aí ele é o cabeça. Vamos lá voltar para Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo por meio da morte, para apresentá-los diante dele, santos, sem culpa, livres de toda acusação, desde que continuem alicerçados, firmes na fé, sem se afastar da esperança e do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo, aqui na sequência, ele vai dizer, olha, Cristo estava lá no início, criando absolutamente todas as coisas, né, como a gente me discorrendo até aqui. A gente caiu, desviou-se totalmente do caminho de Deus, produziu toda sorte de maldade e desvirtuamento no meio do mundo, fez uma lambança, a miséria tomou de conta por causa das nossas transgressões e da nossa maldade. Mas ele tem um plano, como foi dito também, e ele também é o executor desse plano, e ele é aquele que concilia todas as coisas em si mesmo. Não tem como a gente alcançar a salvação sem a gente passar pelo caminho que é Jesus. E para a gente passar pelo caminho que é Jesus, a gente tem que entender que ele foi colocado por cabeça. Então, para andar nesse caminho, eu tenho que ouvir o conselho dele, eu tenho que ouvir os mandamentos dele, colocá-lo em prática, eu tenho que andar debaixo do seu conselho, certo? E aí é um processo, por isso que é caminho, né? O caminho não se faz só com um passo, o caminho é um coletivo, é um conjunto de passos sequenciais. A gente vai dando um passo, e vai dando outro passo, e vai tendo desafios, e a gente vai driblando essas coisas, passando por obstáculos, se sujeitando, crescendo em obediência e sendo aperfeiçoado nisso. É bem interessante perceber que, no meio da salvação, ela tem uma lógica muito parecida com a criação. Porque, a semelhança da criação, nossa nova natureza, ela é inaugurada a partir de Jesus. Veja, a criação
é por meio de Jesus. Todas as coisas foram criadas por ele. Se a gente exclui ele, não tem criação. Salvação é da mesma forma. A salvação tem que passar necessariamente por Jesus. Se a gente exclui Jesus dessa equação, não existe também salvação, é desespero. Pessoal, deu ruim para a gente. Tem que passar necessariamente por Jesus. Veja o que Efésios 4, a partir do versículo 14 até o 16, fala. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor à medida que cada parte realiza a sua função. Efésios 4 vai nos mostrar a figura da igreja de Cristo como um corpo, que tem como cabeça, como mentor, como líder, Jesus Cristo. Semana passada, o pastor Paulo falou sobre a questão da unidade e como a unidade ela é uma condição para que a glória de Deus se manifeste e para que o mundo reconheça que Deus enviou Jesus e que Jesus nos ama e que Ele nos ama. E aí, uma coisa crucial e elementar para que a unidade seja manifesta, já que a gente entende que a unidade é uma coisa muito importante, é a gente entender que a gente tem que permanecer em Cristo e a gente tem que ser obediente a Ele. Se todo mundo assumir um compromisso e dizer assim, eu tenho a Cristo como meu cabeça, e aí Ele manda eu estar em comunhão com os meus irmãos, e aí eu vou desenvolver o meu caráter de Cristo a partir da comunhão com os meus irmãos, e eu vou ser serva como Jesus mandou eu ser serva, eu vou ser humilde como Jesus mandou eu ser humilde, eu vou aprender a ser mansa e paciente como Ele é. A gente vive um paraíso na Terra, não acha não? O problema é que muitas vezes a gente não quer ser que nem Jesus, a gente quer ser como a gente mesmo, né? E agir, né, conforme as nossas emoções, desequilíbrios, traumas, pecados, enfim. E o lance de permanecer nele é algo que salta nos textos que eu falei, principalmente em Colossenses, é um ensino de Jesus, porque ele é a videira verdadeira. João 15, 4, 5. Não se cansem, porque hoje tem palavra, certo? Quer dizer, todos os dias tem, eu não estou falando que... Mas eu estou falando assim, que quando me falaram, o tema é centralidade de Cristo, eu vou falar o quê, meu Deus? Que Gênesis, Apocalipse, Cristo é o centro. Qual é a palavra que eu vou escolher? Então, e assim, eu tenho dificuldade de escolher um texto só, então eu botei todos, e vocês escutem. Fazer que nem manhã, abra as oiças. Escuta. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, veja, a gente viu, eu trouxe um paralelo da criação, né? Jesus criou todas as coisas, ele é a condição para a qual todas as coisas existem, e ele também é a condição pela qual a salvação vem aos homens. Se a gente exclui, não existe. Mas existe também uma coisa da dependência. A criação, ainda hoje, tudo o que existe é sustentado pela palavra de Jesus. Nós permanecemos, mesmo que muitas pessoas elas não reconheçam isso, mas cada ser humano, cada ser vivo debaixo da terra, cada estrutura geológica, cada rio, cada mar, tudo o que existe está sustentado pelo poder da palavra de Jesus. Da mesma forma, a nossa salvação, a nossa vida em Cristo, ela só permanece se a gente permanecer nele. A nossa vida em Cristo só é sustentada se a gente estiver em Cristo. Afinal, nós somos ramos. E aí, nessa passagem, ele fala sobre dar frutos. E dar frutos a partir desse enxerto que somos nessa videira verdadeira. E isso é tão sério, porque o Senhor diz assim, a partir dos frutos a gente conhece de que árvore você está fazendo parte. Aí a minha pergunta para vocês é, que gosto tem esse fruto? Ele é amargo, ele é azedo? Ele tem gosto de quê? Ele tem gosto de raiz ou ele tem gosto de Jesus? Né? Tem gosto de LC ou tem gosto de Jesus? Porque a ideia é que todo mundo dê fruto, mas segundo o caráter de Cristo. Que tenha sabor de Cristo.
Ele é o caminho. Nós vimos que ele é a verdade, porque ele criou todas as coisas, ele provém todas as coisas, mas ele é esse caminho e ele nos chama a permanecer nele e a trilhar esse caminho processualmente, passo após passo. E João 13, dos versículos 15 a 17, nos diz o seguinte: eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade, eu lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, para permanecer em Cristo, para trilhar o seu caminho, para fazer parte dessa videira, para frutificar frutos segundo o caráter de Cristo, não segundo a minha antiga natureza, eu tenho que seguir o seu modelo. Jesus é aquele que teve a ideia, Jesus foi aquele que executou o plano, porque ele entregou a sua vida na cruz. Mas entre ter a ideia e consumar o seu plano, ele também nos deixou instruções e ele ensinou com sua própria vida. Nós somos chamados a desenvolvermos essa mentalidade, esse caráter de Cristo, e nós somos chamados, como ele, a multiplicar essa ideia e ser alguém que sirva de modelo. Será que através das nossas vidas? As pessoas olhando assim, caramba, essa pessoa segue Jesus, assim, tem uma paixão por Jesus, uma devoção por Jesus, ela tem um cheiro diferente. As palavras dela são diferentes, o comportamento dela é diferente, sabe? Os valores dela, meu Deus, eu nunca vi uma pessoa tão íntegra, tão firmada, tão segura do que crê. A partir do que vive, eu posso ver, né, que essa pessoa realmente é comprometida com Jesus. E eu estou achando que eu quero parecer com ela, porque parece que parecer com ela é parecer com Jesus, então eu quero. Bem? Jesus é a rocha inabalável. É um texto bem duro que eu vou ler agora, mas eu acho que a gente precisa sempre voltar a ele, porque a gente se deslumbra fácil demais. A gente fica orgulhoso fácil demais. A gente fica independente fácil demais. A gente quer viver por nossa conta rápido demais. E a gente acha que a gente faz e acontece rápido demais. Tenham cuidado, Mateus 7, de 15 a 27. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. A gente vai interromper aqui, mas depois a gente vai voltar para o texto. Então veja, por que eu disse que a gente se deslumbra facilmente? Nós somos uma igreja, né, uma comunidade de fé, um centro apostólico que crê nos dons do Espírito Santo. A gente acabou de passar pelo seminário do Espírito Santo e a gente viu manifestações poderosas do Senhor. Nós temos testemunhos de que Deus se move, que Ele faz e que Ele realiza. Mas é muito fácil, é daqui para ali a gente começar a achar que as manifestações de poder, elas atestam um caráter de Cristo. E a gente começa a achar que as manifestações de poder são a evidência, a prova inequívoca de que alguém foi totalmente submetido ao Senhor e vive uma vida de santidade e tem um caráter aprovado pelo Senhor. Afinal de contas, ele não faria essas coisas se essas primeiras não acontecessem. Mas o texto está nos alertando aqui que existem
falsos profetas. Em outras passagens, ele vai dizer sobre falsos mestres. Em outras passagens, ele vai falar sobre falsos apóstolos. Em outras passagens, ele vai falar sobre falsos pastores. Então, o Senhor fala que existe gente que parece que é, mas não é. E a forma como a gente identifica são os frutos. E isso tem que trazer um temor ao nosso coração em dois níveis. Meu Deus, eu estou me guiando, me orientando, ou me deixando ser levada pela manifestação de poder de alguém, achando que isso está tudo resolvido na vida daquela pessoa. E aí eu vou por esse caminho, só porque estou atraído pela manifestação do poder que existe nela, expulsar demônio, profetizar, enfim. Ou, como um filho maduro, eu não vou me deixar ser deslumbrado por isso e eu vou observar os frutos que são produzidos. E aí a gente está numa sessão, num momento lá no CEP, que a gente está estudando sobre os frutos do Espírito Santo e os frutos da carne, e a gente está fazendo um contraponto para que a gente possa conhecer quais são os frutos do Espírito Santo, quais são as obras da carne. E, tipo assim, eu estou mais perto de produzir isso aqui, esse fruto do Espírito, essa característica do fruto do Espírito, ou outro. Senhor, nos ajuda. A vida de arrependimento, o crente é chamado para isso, né? Se humilhar diante do Senhor e dizer, Deus me ajuda a produzir o fruto certo. E a outra coisa é um temor que a gente tem que ter. Eu falei na perspectiva de você olhar para alguém e achar que só porque é os dons, você acaba idolatrando até a pessoa, que é o Cristo encarnado, é Jesus Cristo purinho, porque está fazendo essas coisas. E você não observa o fruto da vida, né, e do Espírito, que é a revelação do próprio caráter de Cristo. Mas a outra coisa que eu ainda acho bem pior é a gente se enganar, achando que está seguindo ao Senhor, sendo obediente ao Senhor, tendo um caráter aprovado no Senhor, porque a gente está fazendo e acontecendo no poder. E aí a gente deixa de pedir ao Senhor diariamente para sonda meu coração, esquadrinha meu entendimento. Senhor, quais são as intenções do meu coração? Existem em mim inclinações mais? Existe em mim algo que não é compatível com o teu caráter? Existe em mim, Senhor, vaidade e orgulho? Existe em mim, Senhor, necessidade de aparecer? Porque estou fazendo essas coisas e as pessoas estão achando muito legal e eu estou vendo e eu estou achando muito massa. Mas existe em mim sombra, escuridão. Davi tinha muitos salmos que falavam sobre isso, né? Esquadrinha meu coração, porque às vezes a gente se engana também. A gente acha que está indo por um caminho certo, o caminho de Jesus, porque as obras estão confirmando isso. E às vezes o nosso coração está tão afastado dele. Ele já exortou o seu povo dizendo assim, vocês me louvam com os seus lábios, mas o seu coração está tão distante de mim. E essa matéria de coração, assim, demanda que a gente seja íntimo de Deus e que a gente também faça reflexões acerca de nós mesmos e dizer assim, Senhor, meu coração é um lugar meio escuro e às vezes eu nem conheço ele. Eu preciso que o Senhor, que conhece todas as coisas, me revele o que é que está aí no meu coração. E aí eu quero que o Senhor me corrija. Senhor, eu sou tua filha. E o Senhor diz que o filho a quem o pai ama é corrigido. Então, chega aqui, papai, me corrija. O que é que está de errado? Sabe? Me mostra. Seja como um espelho assim na minha face, me lava pela tua palavra e me mostra assim, em que eu me assemelho de Saul, em que eu me assemelho de Davi, em que eu me distancio desses personagens, sabe? Tipo, ler a Bíblia com essa perspectiva. Meu Deus, como é que eu sou parecido com essa pessoa? Ontem a gente falou sobre Sansão, e Sansão foi um cara que recebeu tanto de Deus. Pronto, ele é um ótimo exemplo para isso aqui. Sansão, a mãe dele era estéril. Ela teve uma experiência sobrenatural. Pelos indicativos do texto, me parece que era o próprio Cristo aparecendo para a mãe, dizendo assim, você é estéril até aqui, mas você vai receber uma palavra que vai se cumprir, você terá um filho, esse filho vai ser consagrado a mim desde o nascimento, e por meio dele virá a salvação de Israel, porque está oprimida pelos filisteus. E aconteceu. E Sansão cresceu, mas ele era totalmente negligente com o seu propósito e totalmente negligente com a aliança que ele fez com o Senhor. E toda a sua vida, a palavra diz assim, que Sansão dominou sobre Israel 20 anos. E o propósito dele era libertar Israel do jugo dos filisteus. Mas a primeira coisa que aparece sobre o ministério de Sansão, né, o seu tempo, era que ele casou com uma filisteia. Ele quis casar com a mulher que ele ia destruir
o povo. Sabe assim, violando a aliança que ele tinha com Deus, porque Deus não queria que Israel contraísse casamento com povos estrangeiros. Mas ele faz mais coisas, ele se alimenta de cadáveres, ele não poderia fazer isso, ele se contaminou. Ele se deita com uma prostituta, meu Deus. E aí ele se apaixona por Dalila, e Dalila dá todos os sinais que não presta, mas ele está ali confiando na sua própria força. Não, eu estou aqui com essa mulher, eu vou brincar com ela bem muito, porque as ciladas que ela me armar, eu confio no meu poder, eu tenho condições de me livrar. Até que um dia ele entregou o segredo, violou o último aspecto da aliança, raspou lá Dalila botou ele para dormir, raspou lá o cabelo dele e ele perdeu a força. Não por causa do cabelo, mas por causa da aliança que tinha sido rompida. E aí é bem interessante porque Sansão, ele tem os olhos furados pelos filisteus e ele é colocado numa situação deplorável. É tão deplorável, estava compartilhando com os jovens ontem, que à vista de todos, ele foi colocado para empurrar o moinho. E moinho era trabalho de mulher. Era como se a galera dissesse assim, tá vendo, tão fortão, tá fazendo trabalho de mulherzinha agora. Cego. Mas a cegueira física, ela só foi uma consequência do que já estava acontecendo, a cegueira espiritual. E é tão interessante porque quando Sansão ele perde a força, ele não percebe que ele perdeu a força. E aí ele se levanta contra os filisteus achando que é muito forte, quando ele percebe então que ele é domado e que ele perdeu aquilo que provinha de uma aliança que ele tinha com Deus. Então, quando a gente olha para esse texto aqui e olha para a vida de Sansão, é o temor que tem que tocar. Deus, o Senhor está fazendo muitas coisas por meu intermédio. Eu acho isso maravilhoso, faça mais, Senhor. Mas que nunca eu usurpe a tua glória e que eu nunca ache que é pelo meu poder. E isso serve para pessoas que tendem a se orgulhar porque acha que é pelo seu poder. E pessoas que tendem a recolher a mão e não estendem a mão para profetizar cura, para declarar cura, para expulsar demônios, porque, não, Deus não vai agir. Ou então, Deus não vai agir por mim, Ele age pelos seus filhos, qualquer filho. Mas a gente tem que entender a quem pertence a autoridade. O resultado não está nas nossas mãos. É uma luta pessoal, eu estou compartilhando isso com vocês, porque muitas vezes eu fico, não, mas isso não vai acontecer. E é uma incredulidade, é um pecado que eu estou confessando publicamente, é uma incredulidade. E é uma tentativa de dominar o resultado. É tipo como se eu tivesse que garantir o resultado. Se eu não souber que o resultado vai ser a cura, então eu não vou fazer. Mas fé, a gente não trabalha com garantias, certo? A gente trabalha com confiança. Confiança de que Deus faz. Então, eu já queria trazer as duas coisas. Tem gente que se orgulha rápido demais e tem gente que se intimida rápido demais. E nem a timidez e nem o orgulho faz parte do caráter de Cristo. Então, é lapada de um lado e lapada do outro, certo? Se você não está na categoria, você pode estar na outra, receba também, porque eu já recebi. E aí o texto de Mateus 7 segue a partir do versículo 23. Então, eu não lhes conheci, direi claramente, nunca conheci, afaste de mim vocês que praticam a iniquidade. E aí segue, acho que é o 24 agora. O prudente e o insensato. É 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Então, normalmente a gente usa esse texto que é muito conhecido da construção da casa, e quando a gente pensa nos ventos soprando, a chuva caindo, a gente pensa nas dificuldades da vida. E a gente pensa assim, Deus, se eu construir minha casa na areia, então quando vier as dificuldades da vida, eu não vou desmoronar. Pode ser uma aplicação para esse texto. Mas o texto está na sequência desse dos profetas lá que declaram poder e tal, e Jesus diz, aparte-se de mim, vocês que praticam a maldade, mesmo fazendo agindo no poder. Então, eu acredito que como ele está na sequência, ele está num contexto maior de juízo. Deus está falando de salvação aqui. E ele está dizendo assim, aqueles que resolverem ter a vida fundamentada em mim, construída em mim, percorrendo o caminho e cavando nesse alicerce, nessa rocha que sou eu, não serão abalados nesse último dia. Serão salvos. Não vai fazer ruído essa casa diante da destruição que virá. Um dia do juízo. Nós não temos que temer
se buscamos ter uma vida em Cristo. Entenda, a salvação provém dele. É graça dele. É ideia de Deus. Lembra que a gente lá no início falou sobre ele ser o autor da salvação. Foi concepção de Deus. Mas existe algo que ele espera de nós também. Porque é um relacionamento que ele quer construir. Relacionamentos, eles não existem se ele só for unilateral. Então, existe uma contrapartida aqui. E o que ele espera é que eu percorra o caminho, que eu cave nessa rocha. É tipo assim, Deus, eu quero conhecer a Ti em profundidade. E cavar demanda esforço. Cavar demanda, assim, tudo que eu queria era estar vendo Netflix, mas eu vou ler a palavra, porque isso aqui é mais importante. Eu não estou dizendo que não é para ver Netflix, mas é tipo assim, como é que eu estou investindo o meu tempo? Vou expor algo pessoal meu, assim, eu fico, meu Deus, eu gasto tanto tempo nesse Instagram, velho. Sabe? Porque é prazer fácil e imediato. Você vê lá as curtidas, você vê umas coisas engraçadinhas, fica mandando para um amigo, para o outro, está sempre em companhia, mas você não usufrui da presença. E, às vezes, quando você está na presença, você está tão fácil a ter respostas imediatas que você fica impaciente. Não, Deus não está aqui, não. Deus não está querendo falar comigo hoje, não. Deve estar ocupado. Mas é porque você não está nem conseguindo mais se concentrar. Tão distraído, com tantos estímulos, tanto estímulo o tempo todo, que quando você vai para o tempo de quietude assim no Senhor, Deus, vou abrir a palavra e eu quero que o Senhor me fale. Você nem consegue ouvir o Espírito Santo, porque você está acostumado com aquele ritmo frenético do Instagram. E, às vezes, o Senhor age com graça e vai. E fala logo. Mas, às vezes, você fica, meu Deus, eu entrei aqui e eu estou saindo e não acho que fluiu como deveria. Mas aí tem outras coisas também. Eu estou tão preocupada com a renda da minha casa. Eu tenho um filho para sustentar, eu tenho isso e aquilo. Estou tão preocupada em preservar a minha vida. Estou tão preocupada em construir um império. Estou tão preocupada em deixar um nome. E os filhos de Deus, eles são chamados para ser luz no mundo e eles são chamados para posições de destaque a fim de que as pessoas olhem e digam, caramba, tem uma coisa diferente ali, essa pessoa é abençoada de uma forma diferente. O que é? Vou conhecer Jesus. E é bom que a gente esteja inserido nisso, sendo luz e sal. Mas antes de ocupar esses lugares, a gente tem que ocupar um outro lugar, que é a mesa com o Senhor, é o lugar da comunhão, é o lugar que você faz no secreto. Como Moisés, assim, se retirar e subir no monte, assim, vou ter um tempo na presença do Senhor, sem me preocupar com absolutamente nada. Tem um povo lá embaixo esperando por resposta, mas eu não estou querendo saber de que esse povo está esperando resposta comigo. Eu quero estar na presença. E aqui eu quero ser transformado, mudado, aconselhado, orientado. Mas eu vou levar o tempo que for necessário para estar nessa presença. E aí, quando ele sai da presença e encontra o povo, o rosto dele refletia, resplandecia. A galera dizia, meu Deus, tem uma coisa diferente. O encontro de Moisés com Deus foi real. Mas isso necessita que a gente se esforce. A gente não vai criar tempo nesse secreto sem esforço. Me desculpe, mas o tempo passa assim, muito rápido. Amanheceu e daqui a pouco, tipo assim, ontem era sexta-feira e amanhã já é segunda, pessoal. Tipo assim, passa muito rápido. Se você não se esforçar para organizar a sua agenda e não colocar isso como prioridade, não vai acontecer magicamente. E diante de tudo que eu estou expondo a você, se isso não se tornar uma prioridade na sua vida, vai ser muito complicado, né? Porque a gente está vendo aqui que ele é o fundamento, que ele é a rocha, que ele é a razão. E se a gente excluir ele, não tem nele, não tem salvação. Se a gente não permanecer nele, se a gente não ouvir o conselho dele e obedecer, como é que a gente vai obedecer se a gente nem sabe o que é para obedecer? Então, minimamente, é tempo com a palavra. Mas uma outra coisa é a oração, porque a oração vai fazer com que a gente acesse coisas em Deus, segredos que tem na palavra em Deus, orientações, instruções e fortalecimento do Espírito que faz com que a gente subjugue essa carne que é podre, que fica tanto tempo a armar contra nós. Vocês estão entendendo? Foi, estou com o meu lombo doendo aqui também. E aí, caminhando para o fim. No fim dos tempos, pelo menos eu consegui pregar tudo dessa vez. Mas bora lá. No fim dos tempos. Eu quero falar do fim dos tempos, eu quero falar do ômega, do consumador da fé. Quero falar da vida. Então, a gente viu no início que Jesus é o alfa e o ômega. Né? Para os judeus, ele é o início, o meio e o fim. João só
enxugou um pouquinho para comunicar aos gregos, mas ele colocou lá o que era, o que é e o que há de vir. Ou quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu só troquei aqui para efeitos didáticos. Eu sou a verdade, estabeleci o fundamento de toda a existência. Eu sou o caminho, percorram esse caminho. E agora eu quero falar sobre a vida, porque a nossa vida ela não se resume aqui e agora. E Paulo fala que se você espera só aqui na terra, só a bênção de Deus aqui na terra, que tem, gente. Mas você é o mais infeliz de todos os homens, porque a gente não vive para produzir fruto aqui e agora. A gente vive com olhos na eternidade, onde os frutos, onde a colheita é eterna e o gozo é sem fim. Não tem choro, não tem lágrima, não tem luto, não tem doença, não tem enfermidade, não tem filho problemático, não tem casamento em crise, não tem essas coisas, entendeu? Apocalipse 5. Então vi, na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu um livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: o que está assentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. As 4 criaturas viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram, e todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Amém? Nós servimos a um Deus que foi aquele que teve a ideia da salvação. Ele é o autor da salvação, mas ele é também um consumador. E essa consumação passa por Jesus crucificado, vertendo o seu sangue por amor a nós. Uma visão que ele teve lá no princípio da fundação do mundo, porque ele nos amou tanto, sabia que ia dar errado, mas ele teve a solução. E agora, no fim dos tempos, ele está aqui nos falando que vai ser dessa forma a sua autoridade vai ser conhecida em toda a terra. Quer ateu queira, quer não queira, isso vai acontecer. Ele dobrará todo o povo, dobrará e confessará quem Jesus é. Nós temos nessa noite uma oportunidade de confessá-la aqui, dizer: Senhor, o Senhor é o nosso fundamento. O Senhor é aquele que é, que era, que há de vir. É aquele que não muda, porque é a verdade imutável e estabelecida desde antes da fundação do mundo. Nós vivemos por Ti, Senhor. Nós queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti. Tu és o nosso fundamento. Nós queremos construir a nossa vida em Ti. Nós queremos ouvir o conselho, nós queremos percorrer todo o caminho. Não importa se esse caminho é estreito, porque eu sei que no final vai existir alegria sem fim. Eu vou poder estar na Tua presença, Senhor, e Te ver face a face. Conhecer plenamente. Agora é só um reflexo, mas eu vou conhecer plenamente o meu Senhor, aquele que me amou profundamente e aquele que eu amo de volta. Amém? Que nós possamos todos os dias dizer assim: Senhor, eu não quero ter uma vida religiosa. Eu não quero ter uma vida uma religiosidade burocrática. De dizer assim, não, vou fazer o devocional e marcar só como um cheque. Consegui fazer o devocional hoje.
eu quero ter necessidade de ti. Que eu acho que tem que ser o nosso desejo assim, mais íntimo no coração. Eu quero ter necessidade de ti. Que todas as outras coisas elas sejam supérfluas diante da revelação e do conhecimento de que tu és o caminho, a verdade e a vida, que tu és o alfa e o ômega. Que tu és o caminho pelo qual eu percorro e a fonte de vida que eu bebo e que possa matar a minha sede. Às vezes eu fico tentando saciar meus desejos em tantas coisas que não vão produzir nada. Então, me leva, Senhor, até realmente fome e sede de Ti. Que eu não seja saciado por absolutamente nada, enquanto eu não encontrar, em primeiro lugar, a Tua presença. Que Tu sejas o fundamento da minha vida, Senhor, e que jamais eu me aparte disso, que jamais eu queira agir pela força do meu braço, que eu queira agir pelo meu próprio entendimento, que eu seja que acha que sou eu que faço, realizo ou aconteço. Que eu me sujeite a cada um dos Teus planos, porque eu sou plenamente confiante de que Tu és o conhecedor de todas as coisas e que Tu tens um bom plano a meu respeito, porque se não fosse assim, o Senhor não teria nem morrido por mim. Se humilhado, se sujeitado a tanta sorte de coisas. Que Jesus seja o fundamento de nossas vidas, amém? Que esse seja o desejo mais profundo de cada coração aqui.